E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar na filosofia do livro Vendedor Faixa Preta, do Jorge Guerra. A ideia aqui é entender a jornada que leva um vendedor comum a se tornar um verdadeiro mestre, um profissional que ninguém esquece. Vamos desvendar as táticas e, principalmente, a mentalidade que faz toda a diferença. Bora lá? Olha, tudo, absolutamente tudo parte daqui. A base de tudo é essa ideia. Venda não é sobre produto, não é sobre meta, não é nem sobre comissão. É sobre gente. No coração de qualquer negócio existe uma conexão humana. Se a gente não entender isso, nada mais funciona. Mas, peraí, se é sobre pessoas, por que para tanta gente vender parece uma guerra? É uma pressão que não acaba, é rejeição todo dia, uma inconsistência que desgasta. Essa é a realidade do que a gente pode chamar de luta do faixa branca. E é exatamente essa dor que a filosofia faixa preta vem para resolver. E a solução começa aqui, no que o livro chama de dojo. É o lugar onde uma nova forma de pensar é forjada. Ser um faixa preta não é só bater uma meta, sabe? É adotar uma mentalidade completamente diferente, uma nova forma de encarar o dia a dia. E essa mentalidade se apoia em três pilares. O primeiro é a mentalidade de crescimento, que faz cada não virar uma aula. O segundo, a disciplina inabalável, para garantir que a gente faça o que tem que ser feito mesmo sem vontade. E por último, um propósito duradouro. É o nosso porquê, o que nos move de verdade. E aqui a diferença fica gritante. De um lado, o amador, que vive apagando incêndio, empurrando o produto e só pensando na grana do fim do mês. Do outro, o faixa preta. Ele age com um plano, entrega um valor absurdo e foca em transformar a vida do cliente. O resultado? Ele se torna inesquecível. Beleza. Mentalidade alinhada? Então é hora de ir para o tatame, para a prática. Vamos ver agora os movimentos, as técnicas que todo vendedor precisa dominar para colocar essa filosofia para rodar no mundo real. E o primeiro movimento é brutalmente rápido, a conexão. O nosso cérebro mais primitivo decide em segundos se confia em alguém ou não. Se nesses primeiros 7 segundos não rolar uma conexão de segurança, de interesse, a venda já acabou antes mesmo de começar. Para conseguir essa conexão, não dá para ter um roteiro único. O método diz que ajuda a gente a entender isso. Tem o cliente dominante, que quer resultado e ponto final. O influente, que adora uma boa história. O estável, que precisa de tempo e segurança. E o analítico, que só se convence com dados e lógica. A chave é saber dançar conforme a música. Sabe qual é a grande sacada de um mestre? Ele não empurra respostas. Ele faz as perguntas certas. E essa é a alma do spin selling. É uma técnica que muda o jogo. O vendedor para de ser um oponente e vira um parceiro, um consultor que ajuda o cliente a chegar nas próprias conclusões. E a sequência do spin é de uma lógica brilhante. Primeiro, a gente entende a situação. Depois, ajuda o cliente a enxergar o problema. Em seguida, a gente explora a implicação, ou seja, qual é o tamanho da dor que esse problema causa. E no final, o próprio cliente fala em voz alta sobre a necessidade da solução. É ele quem se vende. Agora, atenção para essa virada de chave que é fundamental. Uma objeção, ela não é um não. Ela não é um muro. É um sinal. É o cliente dizendo, me ajuda a entender melhor? Ou, eu ainda não estou seguro. É um pedido de ajuda. Tá, e como é que a gente responde a esse sinal? Primeiro, nada de briga. A gente acolhe a objeção. Depois, valida o que a pessoa está sentindo com eu entendo perfeitamente. Aí sim, a gente usa a lógica, usa exemplos e transforma a dúvida em confiança. É assim que o momento de tensão vira um elo de confiança. Mentalidade e técnica são cruciais, a gente já viu, mas nada disso se sustenta sem consistência. A maestria não aparece num estalo de genialidade, ela é construída. A alta performance é um hábito, uma rotina que a gente pratica todo santo dia. Uma semana de um faixa preta não é um caos, é um ritual com foco. Segunda é dia de planejar a semana. Terça, de abrir novas portas. Quarta é para fechar negócio. Quinta, para cuidar de quem já é cliente. E sexta, para analisar tudo e dar aquele gás final. É um sistema. E uma parte essencial dessa rotina é medir. Tem aquela frase clássica, né? O que não é medido não pode ser melhorado. Quantas ligações, quantos follow-ups, quantas propostas. Ter disciplina para acompanhar esses números é o que permite ajustar o caminho e melhorar sempre.
E agora a gente chega na etapa que, sinceramente, separa os amadores dos profissionais de verdade. O que acontece depois do sim. Para o vendedor faixa preta, o fechamento não é a linha de chegada, é o tiro de largada para um relacionamento de verdade. Presta atenção nesse número, 90%. Segundo o livro, os vendedores que dominam o pós-venda estão na frente de 90% de todo o mercado. Isso não é um detalhe, isso é o maior diferencial competitivo que alguém pode ter. E o caminho para essa lealdade é bem claro. Começa com a continuidade, mostrando que a gente se importa. Passa pela escuta ativa, para entender de verdade a experiência do cliente. Continue em agregar valor, dando algo a mais sem pedir nada em troca. E aí, naturalmente, leva a novas oportunidades de negócio. No final das contas, a ideia é muito poderosa. Uma transação tem data para acabar. Ela termina. Já um relacionamento se multiplica em lealdade, em novas vendas e, o mais importante de tudo, em indicações. E essa citação amarra tudo de um jeito perfeito. O propósito, que é o nosso porquê, junto com a identidade, que é o nosso jeito de fazer, cria um vendedor memorável. E no jogo das vendas, ser lembrado é o que te coloca na fila para ser recomendado. Então, para fechar, fica uma reflexão. Depois de cada ligação, de cada reunião, de cada sim, que marca fica para trás? Que identidade está sendo construída na mente de cada cliente que cruza o nosso caminho? Essa é a pergunta que define o legado de um verdadeiro vendedor faixa preta. Vale a pena pensar nisso.